Boa tarde, meus amigos. É um prazer imenso de estar falando com vocês mais uma vez. Agradecer a vocês por ter dado o joinha lá no nosso canal e ao mesmo tempo também vocês se inscreverem lá. Se estou aqui é porque a repercussão foi boa. Eu agradeço muito a vocês e ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amado, na verdade o que nós estamos falando é a respeito de depressão. Se vocês não tiveram oportunidade de ver os outros vídeos, eu convido a vocês que acessem aí, que se chama Surto da Depressão, e vocês vão ver, é a doença do século. Surto da Depressão, a doença do século, Alcialeixo. Eu falei com vocês que estaria aqui conversando a respeito sobre a questão da solidão. Viemos aí falando sobre a questão da ansiedade, agora vamos entrar no conceito da solidão. São, na realidade, provenientes de tudo isso aí é da depressão. Tudo vem na causa da depressão, que antes era melancolia e hoje nós chamamos como depressão. Bom, o que acontece é que muitas das vezes não apercebemos que possa estar acontecendo algo diferente em nosso ser, nas nossas emoções, no nosso cotidiano do dia a dia. E você não repara. Mas às vezes as outras pessoas que estão como terceiras pessoas ou como estão perto da gente, estão fora do nosso problema, às vezes elas desconfiam, às vezes elas notam certas atitudes nossas que nos levam a seguir um caminho que na realidade não era para seguir. Desvirtuar o caminho certo não era para poder sair dessa virtude. Mas infelizmente a gente é ser humano, temos ossos, anatomia, sangue, carne. Infelizmente estamos sujeitos a essa situação. Como o próprio Jesus passou 100% homem como 100% espiritual, Jesus, então nós também seríamos sujeitos, porque ele falou: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Agora, o que cabe a nós então é vencer. E como vencer? Pelos mínimos detalhes. Porque se você pensar bem, se você começar a policiar você mesmo e começar a notar certas coisas que acontecem em sua vida, você vai ver o sintoma chegando, querendo adentrar para o seu psique, para o seu eu, para o seu ego, e enfim, para o seu temperamentos emocionais. E isso aí é que é o problema. Então vamos fazer com uma imersão do que realmente é solidão. Na verdade, a solidão ela é um problema comum que, em sua vez, tem sido descrito dentro de uma razão como uma das fontes mais universais vamos dizer, de sofrimento humano. A solidão ela é terrível na sua questão. Ela foi igualmente chamada de uma condição que permanentemente, para milhares de pessoas, na realidade, ela, como se fala assim, ela desconhece, certo? Milhares de pessoas desconhecem o poder que a solidão tem sobre uma situação que vai, como dizemos assim, vai levando você para essa questão da depressão. A solidão é uma parte também, certo? Tanto como aquela que nós olhamos e ouvimos, qual vocês devem ter escutado, devem ter visto, sobre a questão da ansiedade, a solidão também faz parte desse ramo. E nós vemos aqui que essa solidão, ela tem uma situação que ela não distingue, nem distingue, nem raça, nem idade, nem tamanho, nem cor, nem etnia nenhuma. A solidão, na verdade, ela atinge todos, periodicamente, assim, todo ser humano, e pode persistir, como também ela pode vir repentinamente ou de repente, como também pode durar a vida toda, ou de repente acaba ali mesmo. Você tem e pronto, final, passa isso e pronto.
Mas na realidade, quando a solidão ela começa realmente a participar da sua vida, aí, meu querido, você tem que ter preocupação, porque aí é durante a vida toda. Então você tem que acabar com isso. E como fazer, por onde, para poder acabar com isso? É o que nós vamos saber daqui a pouco, dentro do argumento que nós estamos tendo aqui. Por quê? Sentir-se solitário, na realidade, é tomar uma consciência de que falta, né? Nos falta algo, nos falta um contato significante com outras pessoas. A solidão, ela tem esse tipo de problema. Ela envolve um sentimento íntimo e o vazio, ele vem de repente, ele vem agregando, e que pode ser também acompanhado de quê? Acompanhado de uma tristeza, um desânimo, certo? Uma sensação de isolamento, inquietação e outras coisas mais. Em geral, a gente acaba sentindo o quê? Uma pessoa solitária, é o que cai na solidão. É uma sensação assim, de desespero, um desejo intenso de manter qualquer tipo de relacionamento com outras pessoas, com alguém, certo? É aquela necessidade. Mas, afim, o que vem realmente ser essa solidão? Olha, a gente enfrenta o fato que, sim, de repente, você ainda não reparou, mas a gente enfrenta esse fato sem um questionamento de você próprio. Às vezes as pessoas questionam você, mas você mesmo não se questiona, né? E aí acontece essa situação. Aí tem pessoas que fazem o quê? Ela vai para um barzinho, né? Ou um boteco, ou até mesmo um grupo de aglomeração de pessoas. Ela vai buscar, essa pessoa que se sente solitária, vai buscar algo para poder fruir diferencialmente na vida dela. Ou vai para a igreja, tentar alguma coisa ali, e achando que pode resolver o problema. Não resolve, meu querido. Se você não se amar a si mesmo, em primeiro lugar, não procurar se adequar uma situação diferenciada daquilo que você está vivendo, no momento no qual você se sente só, na solidão, então isso vai pegar. Isso aí é uma coisa terrível. Então você tem que imediatamente procurar uma razão de saber o porquê que você está dentro dessa situação. Olha, se nós formos olhar aqui direitinho o que aconteceu, a própria Bíblia, ela não tem assim especificadamente, dentro de um quadro, totalmente falando, o que venha realmente ou que possa ser a solidão em todo. Mas nós vemos exemplo dentro da palavra que dá origem a gente saber o que os homens de Deus, os heróis de Deus passaram. Vamos ver aí uma situação como, por exemplo, Jacó. Jacó, ele se ausentou da família dele, do pai dele, da família, e foi perseguido pelo irmão por muito tempo, porque ele se passou como enganador. Então logo após ele muda o nome dele e passa a ser Israel. Nasceu eleito, vamos dizer aí, que foi na realidade, mas antes ele era um homem que, segundo os princípios que ele começou, foi solitário demais. Ele passou muitos momentos difíceis ali. Tanto é que vocês vê a história e vão sentir momentos que vocês falam. Foi uma pessoa infeliz, infelizmente. Mas por quê? Se isolou de uma tal forma e criou uma situação muito assim, pejorativa para ele, diante da sua família. Vamos ver aí também Elias que foi lá para caverna. Ora, Elias aconteceu o seguinte, que ele enfrentou tudo. Ele enfrentou muitas pessoas altas e baixos escalões e tal. De repente fugiu de quem? De uma mulher. Não é porque a mulher era tão poderosa, ela era. Mas não era que porque ela era tanto assim. Mas ele teve a sua razão. Sabe por quê? Porque, na realidade, Jezebel era terrível realmente. Mas ele se sentiu, no momento, uma fraqueza. E se isolou completamente. E correu para a caverna. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor falou para ele, Elias, não é só você não, tem muitos outros profetas. Não foi só você. E começou a trazer ele novamente para a vida. E é o que você precisa, meu amigo, é o que nós precisamos. É sempre procurar voltar
às nossas origens, voltar novamente àquilo que nós era e melhor do que era antes. Porque, de repente, essas consequências acontecem pelo qual motivo? Eu sempre falo, um trauma, né, uma decepção, uma razão psicológica do qual você sofreu, uma palavra maldita, uma palavra lançada muito mal, isso causa consequência, tanto é que você não repara, mas aquilo fica cozinhando, aquilo fica ali, como se diz ali, o tempo todinho na mente, como se fosse uma tecla, bate, 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 e você não consegue sair daquela situação ali. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem, ou felizmente ou não, mas a gente tem um emocional, porque isso é muito importante, lógico que é. Então, isso faz com que você não repare o que vai atingir as outras questões da sua vida. Ou seja, nós temos uma mente, e essa mente ela trabalha o tempo todo, 24 horas. Nosso cérebro a gente não usa nem um pouquinho, vamos dizer, nem 2 ou 3 terços do que nós podemos usar, do 100% que Deus deu. Então, os neurônios, ele trabalha, certo? E diariamente, o sangue tem que ser bombeado constantemente, para que você esteja sempre enérgico, o espírito sempre na tua carne. E eu vou dizer uma coisa para você, a gente vê aí que quando a pessoa entra no isolamento, muda totalmente o caráter e a personalidade do sujeito. Quer dizer, o psique dele fica numa situação, como vamos dizer assim, em choque. Então, meu amigo, minha amiga, a gente tem que ter essa preocupação de ver como que a gente anda. Você já notou quando você nunca para poder se olhar no espelho e fazer uma autoanálise. Ao contrário, você vai ali se vê fisicamente, se o cabelo tá bom, se a maquiagem está legal, uma roupa e tal, vira de um lado, vira do outro e tal, mas nunca olhou para você mesmo. E você vê quanto você é bonito, quanto você tem condições para poder realmente ser uma pessoa melhor do que você é, ou quanto você é egoísta, e quanto você é uma pessoa ruim para si próprio. Por quê? Porque você não procura, meu amigo, amar você mesmo em primeiro lugar. Como é que você vai amar Deus? Como é que você vai amar o seu próximo? O que você pode estar passando agora é um relato daquilo que você, na verdade, não se policiou e começou a sentir isso agora. E o que fazer? É você querer tirar sua própria vida? É você querer se ausentar de certas situações como está acontecendo, ou como você, na verdade, acha que é um fracasso? Aí é que está o problema. É aí onde entra, na realidade, a experiência de quem teve na prática o que você está passando, certo? Por que é que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso, eu senti isso. E a cura, meu querido, minha querida, eu só digo a você uma coisa, só existe em o nome do Senhor Jesus, só existe perante a pessoa dele quando a gente se entrega de corpo e alma para ele mesmo. E diz: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, cuida de mim. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. A palavra de Deus diz que onde tem um pecado, superabunda a graça. Então, se você está se sentindo culpado, olha aí, ó, outra palavra que entra na questão da depressão, culpado. Aí você se ira contra você mesmo e você se relaxa de uma forma, um relaxamento, assim como, vamos dizer assim, do espírito não, é da carne. Você se relaxa de uma tal forma que você não quer saber mais de nada. Entendeu como é que é o negócio? Você fica realmente numa situação como se fosse um parafuso. Entra em parafuso, aí entra em labirinto, como eu falei anteriormente lá atrás. Entra no labirinto, que quem só pode dar essa porta aberta, quem pode abrir essa porta do labirinto é Jesus. É o único, o Senhor, o Espírito Santo, que é o Consolador. Por isso, meu amigo, você tem que crer nessa palavra. Você tem que entender que você é algo muito importante, não é só para Jesus, para Deus e Espírito Santo, não. Tem pessoas que te amam, você nem sabe disso, você não deu oportunidade. Tem pessoas que gostam de você, você não reparou isso. Tem pessoas, meu querido, minha querida, que está preocupado com a sua saúde, preocupado com o seu bem-estar, e você não sabe porque não deu oportunidade ou não olhou ao redor de você. Você está olhando muito longe, muito além, está fugindo da realidade do que está em torno de você. É como se você estivesse dentro de um quarto fechado, entendeu? E ali você, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que no momento que você está ali, você não está com Pai, Filho e Espírito Santo, você está aleatoriamente.
está como se estivesse sozinho, solitário. Aí onde entra a questão da solidão? Você não vê mais as condições viáveis de onde se torna o espiritual o favorecer da sua vida. Por que eu digo isso, o lado espiritual? Porque é só Jesus que consegue, como se diz, colocar você novamente no lugar que você merece. Ou seja, onde você vai ser por cabeça e não por cauda. Então, meu querido, a vida ela é de teoria e de prática. Porque se você não andar com essas duas palavras, não andar junto, se você não tiver junto esse exercício de teoria e prática, você fica, como se, vamos dizer aí, nessa situação. Você se acha autoflagelado. Você se coloca numa situação que todo mundo tem que ter dó de você, e não é o que você precisa. Você não precisa de ninguém ter dó de você. Você tem, se você olhar praticamente por dentro, você vai ver que você tem aptidões tremendas. Deus já te deu muitos dons. Você tem que saber o seguinte: há uma diversidade entre nós, mas o Espírito é o mesmo. Por exemplo, Paulo, com aquela grandiosamente que ele tinha, com aquele grande talento que ele tinha, certo? Ele chegou o momento de dizer para Jesus: olha, Jesus, eu estou aqui numa situação terrível, na cadeia, muitas vezes frio, naufrágios, né? Muitas vezes perseguido e até mesmo jurado de morte, surras e tudo mais. Poxa, Jesus, o que agora eu vou fazer? Ele disse até mesmo assim, numa razão, eu fiz mais do que os apóstolos. Aí Jesus disse para ele: Paulo, quer saber? A minha graça te basta, meu querido. A minha graça te basta. Ora, favor imerecido. O que Paulo quer mais do que ele realmente, na realidade, foi no passado? E Jesus chama ele para poder trabalhar com os gentios, buscar os gentios. E de repente Paulo se acha um pouco. E Jesus diz para ele: chega, Paulo, minha graça te basta. O que significa isso, meu querido? Que Jesus, ele é o autor e consumador de nossa fé. Então, a graça de Jesus basta para que ela seja, olha só, eficaz na sua vida contra o seu marido que está te traindo, ou que você pegou, ou que você sabe, contra a sua mulher que possa estar te traindo, que você pegou, você sabe, contra o seu filho, contra a sua filha, contra qualquer pessoa que vem de encontro com as razões de caráter e personalidade que você tem na sua vida, no seu convívio, do seu bem-estar, e de repente você tem esse desagravo. Com quem? Com você mesmo. Em razão de quê? Porque o adversário veio para matar, roubar e destruir. E se você estiver bem, se você estiver pregando, se você estiver buscando alma para Jesus, se você estiver no bom relacionamento com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, se você estiver bem empregado, se você tiver na realidade uma boa amizade, tiver financeiramente bem sustentado ou está se autossustentando, olha, a inveja, ela é terrível, meu amigo. A inveja traz solidão, a inveja traz isolamento, a inveja, ela traz problema de ansiedade, depressão. Por quê? Porque a inveja é uma artimanha e um orifício do inimigo, do adversário. Você não sabia? Pois fica sabendo. Eu tenho uma forma de expressar que é o seguinte: o ser humano, na realidade, é uma máquina que só Deus conhece. É um temperamento que só Deus sabe, só o Pai, Filho e Espírito Santo sabe, porque o coração do homem é uma terra que só Deus é quem sabe. Então não adianta, às vezes, um conselho é bom demais, mas tem que entender que tem que ter um temperamento esse conselho, entendeu? Porque o melhor conselheiro que existe em nossas vidas é Jesus. Agora, se a pessoa, na realidade, está trazendo com respaldo bíblico, então esse conselho ele é viável. Mas você que tem um conhecimento da palavra, por que você está desatinado agora? Por que você agora se entregou de uma tal forma por causa de um problema que veio em cima, certo? Vamos dizer, da sua vida, do que você é. Você não merece isso realmente, você não merece, mas infelizmente aconteceu. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Jesus, ele passou aflições, foi cuspido, bofeteado, foi surrado, certo? Foi chicoteado, ele passou por várias situações, enganado.
questionado, é perseguido de uma tal forma tremendamente. Mas ele, com tudo que passou, ele chegou para o pai e disse: pai, faça a tua vontade. No momento que ele disse ali que afasta de mim esse cálice, o que ele queria dizer? A dor que ele ia sofrer, o momento que ele ia passar, as injúrias, a humilhação, certo? O momento que ele passou isolado, ele teve solidão, ele teve ansiedade, ele teve depressão, meu querido, ele foi deprimido. Por quê? Porque ele passou por uma situação terrível. Lembra no Getsemane, quando os discípulos ali podiam estar com ele orando, buscando mesmo, ele ficou sozinho. E ali foi terrível. Ele disse: poxa, vocês não podem orar um pouco só comigo? Me deixaram só. A solidão é isso, meu querido. É o momento que a pessoa, sem ela notar, ela se isola. Às vezes é bom a gente estar realmente um pouco à parte, né, do que está ao nosso redor. Mas isso acontece quando você está autossustentável. Por quê? Por quem? Por Pai, Filho e Espírito Santo, ou por uma razão realmente que você tem e sabe que você tem condições para isso. Mas da forma quando você recebe um trauma, recebe uma decepção, ou alguma coisa que venha bloquear, certo? O seu estado espiritual, aí você não é bom ficar não, meu querido. Não é bom você se isolar não, porque isso aí é terrível, vai trazer consequências como está acontecendo. O que está acontecendo na vida, amado, na sua vida agora neste momento? Você está sem dinheiro, você está equivocado com a vida, você está foi surpreendido por uma situação emocional ou também, vamos dizer assim, espiritual ou sentimental, ou vamos dizer no cônjuge, ou na vida temperamental, no sentido social, na causa de um trabalho, na causa de uma amizade. O que está acontecendo? Eu digo a você o seguinte: é porque você fez alguma coisa boa, ou você tem tendência para fazer coisas boas, e o adversário vê. Meu amigo, ele veio para matar, roubar e destruir, ele quer tirar a sua vida. A palavra de Deus em Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 fala: ninguém toca no templo de Deus. Ai daquele que destrói o templo de Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Então, se você acha que é um grande pecador, se você não tem mais recursos, dá um tempo, raciocina, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala: vem como estás, da forma que você está aí, e você vai conseguir o quê? Você vai conseguir se renovar, meu querido. Então, a solidão, ela faz muito mesmo parte dessas consequências. E olha, eu quero dizer para você que o cristão em si, ele é o mais atentado que qualquer outra coisa que você possa pensar. Ele é chamado de várias situações, comelão, certo? Agrutão, né? Como vamos dizer aí, uma pessoa gorda, espaçosa. Eles falam muita coisa. Mas eu digo a você o seguinte: qual é a razão do cristão? Qual é a razão daquele que realmente conhece a palavra de Deus? Né? É estar sempre procurando, estar na presença, buscando, não é isso, não é verdade? E aí o que acontece? Qual é a outra razão que ele tem? Então ele não é andado conforme os rudimentos do mundo, mas sim conforme os rudimentos de quem? De Cristo Senhor, nosso Senhor Jesus. E se ele é desta forma, então ele não tem tempo, meu querido, para ficar vadiando, para ficar fazendo outras coisas. Seja adultério, seja mentira, seja engano, seja glutonaria de todas as espécies. Eu tenho o costume de dizer o seguinte: a pessoa que na realidade tem ser glutão, ele não quer dizer que ele seja glutão porque ele come demais, não. Porque às vezes o que acontece é uma razão terrível. É uma razão terrível. Em que situação? Ele tem 3 carros, quer mais um. Tem 4 casas, quer mais 2. No entanto, essas casas, às vezes, não é nem para o aluguel. É para ter o prazer de ter mais que os outros. Agora, quando a pessoa é colecionador, é diferente. Ele pode colecionar seu carro, pode não digo casa, né? Mas carro. E quando ele é também no sentido de aplicar o seu dinheiro em bens, também não tem problema. Eu quero dizer aquelas pessoas que têm algo exageradamente e querem mais e não reparte aquilo. Eles não vão levar nada quando morrer, mas está ali, é meu, entendeu?
vários relógios, vários sapatos, várias bolsas, mas no entanto tem tudo ali, não tem coragem de ceder um para uma pessoa que precisa, um para um amigo, de dar presente, qualquer coisa. Quando ele é colecionador é diferente. Vamos lá, para aí. Pessoa que coleciona é uma questão de uma atividade, vamos dizer assim, um hobby dele. É diferente, meu querido. Mas tem hobby aí também que se torna glutonaria, viu? Bom, tudo bem. Bom, eu quero dizer para vocês aí que a solidão, ela retrata muitas coisas, né? A gente vê a solidão aí no emocional e também vemos a solidão na relação, vamos dizer assim, ecologicamente, né? Também tem esse sentido aí. E outras coisas mais. Mas nós vamos falar aqui um pouco sobre a questão da solidão social. Nós temos aí uma situação devastosamente, vamos dizer, né? Por quê? Porque a pessoa, ela deixa de fazer aquilo dentro do social. O que é isso? Bom, ela trabalhava, ela era uma pessoa, vamos dizer assim, muito solidária. Então ela tinha uma comoção tremenda de fazer a obra nesse sentido. E de repente, por causa desses transtornos, desse impacto que houve na vida dela, esse trauma, essa razão de repente quebrar esse elo, né, da pessoa dela com o Pai, Filho e Espírito Santo e com a sociedade, ele começa a se isolar de tudo e larga esse temperamento maravilhoso do ser humano que é fazer essas obras. A gente, é lógico, não vai para o céu por causa das obras, mas é interessante que sem obra a fé é morta, sem fé a obra também, mas precisamos de juntar uma com a outra, é a teoria e a prática, amém? Bom, então sem isso é difícil, então você tem que voltar a realizar aquilo que você gosta, que é o seu social, você dar e dar numa medida recalcada, sacudida e transbordantemente, porque assim você também terá. Outra questão também, essa da questão de ecologicamente. Essa aí é íntima com a outra pessoa. Ou seja, você tem aquelas amigas ou aquele amigo que você gosta, você está bem com ele, mas de repente você para de visitar, você para de conversar com ele, você para de ligar para ele, você para de comunicar com essa pessoa. Ecologicamente, o que vai acontecer? Você se distancia dessa pessoa. Aquela intimidade que você tem, você perde ela e começa a trazer atrito para você, começa a se isolar. E a pessoa, meu amigo, que está na solidão, ele não aceita uma pessoa que está mais próxima e de falar com ele, aconselhar a essa pessoa, porque está acostumado no convívio. Então uma outra pessoa talvez vindo, que ele não conhece, nunca viu, sei lá, de repente começa a bater um papo, quem sabe? Mas eu quero dizer que santo de casa faz milagre, levanta até altar, amém? Então eu quero deixar você bem interessante nessa questão e eu volto com vocês em outra ocasião. Que Deus possa abençoar, tá? É extenso demais o assunto, mas eu volto a falar sobre a solidão. Só deixei aqui para você sentir o que você realmente deve estar dentro desse quadro. Se tiver, meu amigo, lembra, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, amém? Então você não merece o que você está passando, porque ele veio para matar, roubar e destruir o adversário, o Satanás. Mas Jesus veio para curar, libertar e salvar. Fica com Deus, voltamos em outra ocasião.